O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo a Páscoa de 2025, estamos na 8ª dessa Páscoa, segundo domingo já. Esse segundo domingo também nós temos a graça, por inspiração do Papa João Paulo II, nos anos 90, em 1990, de criar esta festa da misericórdia. Hoje também, este domingo da Páscoa é chamado o Domingo da Páscoa e a festa da Divina Misericórdia, né? Também está muito associado às revelações de Nosso Senhor a Santa Faustina Kowalska, né? Uma freira que teve essa graça de ver, escutar, obedecer, né, aquilo que Jesus falou a ela nas suas revelações, né? E Jesus se apresenta como a eterna misericórdia do Pai, né? E convida ela a expandir tudo aquilo que nós podemos acompanhar no famoso Diário de Santa Faustina, né? Os diálogos de Cristo que teve com ela, expandir este coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo para todos que querem. Essa festa
por si só, ela representa a misericórdia, porém, essa misericórdia se dá com o Evangelho de hoje. No dia de hoje também, nós podemos ver o nascimento, vamos dizer assim, o sacramento da reconciliação. Nosso Senhor diz, aquele a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem os pecados, serão retidos. Então, nosso Senhor também dá este sacramento a todos nós, através, já há mais de 2000 anos, para que a misericórdia brote num coração que esteja puro, equilibrado, sem pecado, sem o peso do pecado. Quando confessamos, tudo é apagado daquilo que confessamos, Nós acreditamos nisso. Quando somos absolvidos, isto se faz presente na nossa vida e a graça habita em nós. Depois que o bispo ou o presbítero absolve a cada um de nós, na confissão individual, Na confissão individual, o que acontece? O Espírito está pleno em nós, habita já em nós e quer habitar e nos oferecer ali a sua misericórdia. Então, na festa da Divina Misericórdia, nós também podemos ali manifestar desejos de quem recebe essa misericórdia, participar da celebração da Santa Missa, da celebração, fazer um ato de caridade, rezar o terço da Divina Misericórdia, que é recomendado nesta festa especialmente. Já virou muito uma tradição o terço da Divina Misericórdia, é o rosário, mas associado à questão da Divina Misericórdia. Oferecer também a alegria desse dia de festa de Páscoa e também um dia em que se experimenta a misericórdia para também ser misericordioso com o próximo. Não adianta só você receber, sentir, experimentar a misericórdia. Seja também misericordioso. É esta a proposta deste domingo, deste segundo domingo da Páscoa. As leituras de hoje nos convidam a ser, acima de tudo, homens e mulheres, comunidade, igreja de fé. Nós temos a experiência hoje do apóstolo Tomé. Muitas vezes as pessoas passam ali a ver, por exemplo, Tomé, aquele que duvidou, a questão de Judas, o traidor. Às vezes corremos o risco de selecionar qual apóstolo que a gente mais gosta e mais se espelha, não é verdade? A figura de Tomé, em primeiro lugar, lembrar, Tomé foi chamado, escolhido pelo próprio Jesus. Tomé, como todos os outros 11, caminhou com Jesus durante 3 anos. Tomé viu tudo que Pedro e os outros 11 viram, o que Jesus fez naquele tempo, o que ele anunciou. Tomé participou plenamente do ministério de Jesus nesses 3 anos. Tomé também viu o Senhor ser julgado, crucificado, morto e sepultado. Nós temos que entender que a ressurreição de Jesus é o que mais é de novo até nos dias atuais. Como entender nós, matéria, o peso da matéria, e chega uma idade e todos nós morremos? Parou aí? Acabou aí? Foi bom enquanto durou? Justamente é isso que Cristo conseguiu para nós, a vida eterna. Ele ressuscita para dizer que Ele é vencedor da morte. De qual morte? A sua morte, a minha morte, causada pelo pecado. E que pela misericórdia de Deus manifestada, a graça
o amor misericordioso do Pai no Filho, foi possível que o Filho obedecesse até o fim, obedecesse o Pai até o fim e morresse na cruz pelos nossos pecados. E isto, pedagogicamente falando, morrendo, deu-nos a vida, porque o Filho de Deus, que não tinha pecado e que passou por tudo isso, aceitando tudo isso, o nosso peso, os nossos pecados, ele não poderia ficar ao prazer da morte. Ele ressuscita, e com a sua ressurreição, como se diz lá, né? Muitos daqueles que morreram foram vistos em Jerusalém. A ressurreição de Cristo faz com que nós tenhamos essa certeza que a vida eterna chegou até nós e que nós devemos correr atrás desta vida eterna. Como? Como seguidores de Cristo. Como? Como aqueles que testemunham a Cristo. Hoje aqui nós observamos, e esses dias todos também, Pedro, João, hoje também, aqui nos Atos dos Apóstolos, profetizando, anunciando, testemunhando a vitória de Cristo sobre a morte. A convicção. Mas, diabo, mas você está falando em convicção e a primeira leitura tudo bem, o salmo e a segunda leitura tudo bem. João está vendo aquela visão do Apocalipse. O Senhor fala, escreve tudo que você vê, depois você testemunha, sim. Mas no Evangelho, qual é o testemunho? O testemunho daqueles homens ao qual Maria Madalena, em primeiro lugar, voltou do túmulo e anunciou, o Senhor está vivo. Mulher, você está aí. Como assim? O coração fechado é justamente o sinal das portas, como começa o Evangelho hoje. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. O Senhor ressuscitou sexta, sábado ou domingo, né? Estando fechadas por medo dos judeus, fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Eles estavam juntos, mas como estavam juntos? Como nós, como igreja, estamos juntos na caminhada? Abertos? Fechados? Com medo? Eles estavam morrendo de medo dos judeus, disse, opa, este foi crucificado, será que nós somos o próximo? E de fato aconteceu com aqueles que proclamaram a fé. Veja Santo Estevão daqui uns dias, sendo apedrejado, mas morrendo apedrejado, feliz, convicto e perdoando aqueles que o mataram, o apedrejaram. Essa é a diferença. Ter convicção na nossa vida significa que as portas devem estar sempre abertas ao encontro do ressuscitado. Qual é o primeiro fruto da paz? Vocês perceberam no Evangelho? Sem ela nada se pode fazer, sem ela nada se pode ir adiante. É preciso estar nesta condição. Qual é o primeiro fruto da Páscoa, do ressuscitado? Qual é? A voz que Cristo, a palavra que Cristo disse aqui, qual é? A paz esteja convosco. Não é só com um, com dois, com três que eu gosto, com todos. A paz esteja convosco. O primeiro fruto do ressuscitado é dar a paz, para que você tenha, através da paz, a convicção de crer que Jesus ressuscitou. E Jesus fala isso outras vezes aqui. E aí entra a figura de Tomé. Não está entre os 11. Quem não está vivendo a proposta da comunidade, quem não vive o cristianismo, quem não segue o magistério, quem não segue o catecismo, quem não segue o Evangelho,
não é uma pessoa que tem em si a paz. Por quê? Porque quer caminhar preocupado com as outras coisas do mundo. Nunca está dentro da comunidade, está preocupado com outras coisas, está afastado. É esta figura de Tomé, mesmo sendo membro. Mesmo sendo membro. E é a posição de muitos hoje. Você é católico? Né? Sou. Mas quanto tempo não te vejo na missa? Que começa pela missa. Quando a gente fica sem se ver muito tempo, na ceia do Senhor, para quem fez a primeira Eucaristia? Se você não vem na Eucaristia, quanto tempo não se confessa? Aí tem uns 4, 5, 10. Tem pessoas que passam a vida inteira com medo de se confessar. Então, meu irmão, carrega o pecado até o fim da sua vida. Aí você vai ver o que vale mais a pena: ser perdoado ou carregar os pecados. Vamos ver o resultado final. É acreditar no que Cristo deixou para nós. Se eu não acredito na convicção de que eu recebo o ressuscitado, o vivo, aquele que é vivo, aquele que vive eternamente, como diz no Apocalipse, no meio dos 7 candelabros estava ele, ali no meio. Cristo é o centro, como se fosse o Filho do homem. Ele é o Filho do homem, o ressuscitado, glorioso. Agora, se eu não acredito, se eu não acredito que a água que foi aspersada agora sobre nós lembra o meu batismo, significa que eu não estou vivendo o meu batismo. Eu preciso renovar o meu batismo. Então a igreja oferece sinais, porque Cristo ofereceu sinais a Tomé. Vem aqui, Tomé. Você não estava a primeira vez? 8 dias depois, o 8º dia, domingo de novo, estavam todos novamente reunidos, né? E Tomé estava com eles. Estando ainda fechadas as portas, Jesus novamente entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Convosco é preciso acolher a paz que vem do Senhor, porque senão você nunca vai entender o Senhor, porque Ele é o príncipe da paz. Se você não escuta o príncipe da paz, como você pode trazer a paz em você? Daí se explica tanta violência, tanto falatório à toa. As pessoas têm dúvidas, né? Em tudo, na sociedade, na vida, na política. Será que tem alguém que tem dúvida ainda de que, infelizmente, por exemplo, no Brasil, há corrupção desses políticos? Está aí essa semana de novo, ex-presidente Collor preso. Não fiz nada. Como não fez nada? Como tantos não fazem nada? Porque não trazem a paz daquele que é o príncipe da paz e o justo por excelência. Se não seriam justos, o Cristo ressuscitado te faz justo, e não uma pessoa, um cristão vacilante, que tem dúvidas do que é certo ou errado, um lenga-lenga que o país não cresce, não vai para frente, e fica essa dúvida em torno de um ex-presidente. Anistia para quê? Vai lá ver se na sua casa alguém entra. Se eu entro na sua casa e quebro tudo aquilo que você conseguiu na sua vida. Se eu faço isso, eu mereço o quê? Aplausos? Machucar alguém? Quebrar patrimônio público? Desejar voltar aos tempos difíceis que o nosso país já passou? Poxa vida! Isso não são sinais do Cristo ressuscitado em nós, porque seria justiça, paz, amor, compreensão. Isto é certo, isto é errado, isto serve, isto não serve. Tomé, vem aqui, se aproxima de mim, coloca
Experimenta, coloca o teu dedo aqui, ó, na minha chaga aqui do lado. Se aproxima. Quantas pessoas não se aproximam de Cristo? Não tocam a Cristo na Eucaristia, não tocam a Cristo na palavra, e muito menos tocar a Cristo no irmão, da misericórdia. Recebestes misericórdia? Dê misericórdia, se aproxime do seu irmão. É duro falar essas coisas, claro que é, mas se nós não experimentamos o chamado, Tomé é cada um de nós, olha, é você, diácono, você, toca em mim, toca, sou eu. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. E tenhamos absoluta certeza, viu? Jesus não gritou com Tomé. Poderia ler esse versículo assim: e não sejas incrédulo, mas seja fiel, Tomé. Jesus não fez isso. Não fez isso. E não fará isso com nenhum de nós. Nunca. Manso. Eu sou manso e humilde. Venha, me experimente, toque, seja fiel. Essa é a diferença. Essa é aquilo que nós chamamos de alegria pascal, o encontro com o ressuscitado, pleno, firme, convicto. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu. E é a nossa chance também, quando vacilamos e voltamos para o Cristo, meu Senhor e meu Deus. Jesus ainda o ensina: acreditaste porque me viste? Eu não estava com você esses 3 anos, Tomé. Bem-aventurados, isso é para você e para mim, os que creram sem terem. Aqui eu preciso até fazer um estudo sobre essa palavra aqui, que sempre me intriga. Eu acho que o sentido é os que crerão sem terem visto, mas aqui cabe até um estudo teológico. Quem são os que crerão sem ter visto? Você viu Jesus fisicamente, como está me vendo? Mas você vê Jesus aqui e no próximo? Somos nós. Se nós acreditamos, olha o que o Senhor nos dá. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. O ressuscitado que tudo fez por nós, ainda é capaz de dizer: olha, não olhou os nossos pecados e falou: você é um bem-aventurado.